brincadeiras de resgates, brincadeiras de tradição. Eu ainda pequena, mas com muita animação, esperando as terras para fazer as plantação. No tempo de antigamente, era um tempo muito bom, onde as plantas e as águas não tinham contaminação. Mas para as crianças era difícil ir na aula com pés no chão. Hoje para as crianças é muito fácil. Esperam transporte no portão. Falo isso sem medo, que nós não tínhamos nenhum brinquedo, mas nós brincávamos que dava dó. Balanças eram nas matas, embaladas em um cipó. Mas nós brincávamos de balanças, até por cima dos rios. E lá, do outro lado, quem cantava eram os bugios. Aula? Minha filha, mas lá até você aprender tudo. Primeiro, eu ficava não sei quantos meses, quase um ano aprendendo ali. Depois... Eu acho que eu gostaria de ser uma poeta, eu não sei. A gente fazia uns debates que às vezes a gente ria, às vezes a gente chorava, né? Porque era tudo feito no momento. Boa tarde, bom dia, eu acho que não sei se que hora é isso, né? Acho que é bom dia. A vida era muito sofrida, mas a gente não era que a gente passava. Se for preciso, eu venho a pé, ou venho a cavalo, para mim não tem. Se convidar para ir laçar um boi lá no bico e nem pergunto quanto que vai pagar. Só por gostar da tradição. Viu, meu nome é Avelino, eu tenho o apelido de Avelino, mas o meu nome legítimo é Juvelino. Nasci e me criei na invernada aqui, por aqui, quero entregar meus ossos por aí. E nós aqui não existe mais bugio. A febre matou tudo. Eu tinha 3 grupos do meu terreno, hoje não existe mais. Isso aí, não sei, só Deus mandar de novo outro para nós. E são da poesia dela, né? Isso aqui na invernada para nós, eu tô com 69 anos, nunca vi isso aqui, tô vendo agora. Isso é chocante. Então, bom dia para vocês, prazer em estar aqui. Meu nome é Antônio, apelido é Nico. Nasci e me criei aqui. Sou neto do escravo Manuel, filho de João Manuel de Souza. Nasci e me criei nesse lugar aqui, essa fazenda aqui era do meu pai, antigamente. Mas tinha um fazendeiro do lado aqui que era muito rico. Então eu trazia boi do Rio Grande, quase da fronteira lá. Então eu encaixei ali, tropeando, com 13 anos de idade, tropeando, 35 dias de viagem, cavalo. Chegava com o dinheirinho no bolso, ganhando R$2.000 por dia. Criava gado, boizinho, vendia, mas naquele tempo era muito complicado. Só tinha que reconhecer, pegar o ritmo meu e não desacortar. Então, meu nome é Maria Romilda da Silva. Eu tenho 6 filhas mulheres, as 6 filhas mulheres são artesãs. E eu sou muito grata a agradecer a minha avó, que me ensinou os crochê de 7 anos, eu já comecei a pegar na agulha. E eu trabalho de lã de ovelha, que é ela que me ensinou. Então a gente fazia, eu agora não faço mais. Era ponche, bacheiro, aqueles pelegão. E daí tem o programa das meninas, que é Arte e Vida, né? Aqui da invernada, que nós sempre vendemos por isso, né? Daí a gente ficciona e já põe lá, já sai vendido. E daí eu agradeço muito a minha avó, que é a mãe do meu pai, que o meu pai é ele ali, que me deu essa gratificação de eu fazer esses trabalhos. Oi, meu nome é Marilúcia da Silva, eu sou filha de Maria Romilda da Silva. Eu vim falar um pouco do artesanato, vem de gerações, né, aqui na comunidade. E eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a mãe dela, e assim foi indo. Já que o estudo era quilombola, a gente pesquisava muitas histórias com os antigos da comunidade, né? A gente trabalhava de dia na lavoura, à noite a gente se reunia e os avós, minha avó, minha mãe, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um versinho. E a gente ficava ouvindo.
ouvindo os debates deles, né? Tinha que tirar no momento, tinha que fazer rápido, né? E a gente se escutava, minha avó, minha mãe, de repente minha mãe começou conosco, né? Agora meninas, agora nós vamos fazer um debate com vocês. E a gente não podia se apurar muito para dizer para responder essas pessoas que vão na cidade e não querem ir para a sepultura. Para tomar algum medicamento, eles vão pedir na prefeitura. E eu respondi assim, né? Riram bastante a família, né? Eu disse, vão pedir na prefeitura? Isso você não pode dizer, porque você não sabe da minha vida e nem o que vai acontecer. E assim a gente ia por diante, né? Quanto mais vai falando, mais a gente vai respondendo. Fui um pouco na escola, mas era meio malandro e não gostava de estudar. Meu pai levava em Campos Novos a cavalo. Quando eu chegava em casa, a cavalo chegava junto e de pé. Francamente, não gostava de estudar. Daí... As crianças, eles estão crescendo, estão na sala de aula, mas lá na aula a qual eles estudam, não existe a história da comunidade, né? A nossa história. Fiz uma poesia também falando da história do sofrimento dos escravos, né? Que era muito terrível, né? Tipo, 10 irmãos meus, eu vi eles morrer de fome, ficavam doentes também. Meu pai era muito pobre, não tinha como levar para o médico, e a gente morava aqui perto da comunidade. A gente precisa trabalhar. A nossa condições de vida aqui é difícil. Aqui nós temos que trabalhar. Eu gostaria de estudar, que tem a escola aqui, mas eu não tenho condições. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar em casa, porque alguém vai passar fome. Se eu não fazer isso, ainda passamos fome. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a estudar na primeira série. Só que com 12 anos nós tínhamos que trabalhar. A gente não podia estudar, porque precisava se alimentar. Com 14 anos de idade, eu fugi de casa para poder estudar. Eu fui estudar num lugar chamado Lar dos Meninos, em Campos Novos, onde ficava quem não tinha condições para estudar, ia para esse lugar. Mas eu já tinha 14 anos. Meu pai era analfabeto. Ele não deixava a gente ir na aula, não deixava estudar, porque precisava que ajudasse a trabalhar. Caso que eu pensava assim, como que eu vou estudar? Aí quem que vai ajudar eles em casa? Na verdade, eu sabia que era importante, porque minha mãe também é praticamente analfabeta, mas ela sempre falou para nós, quando éramos pequenos, para ser alguém na vida, para ser um médico, para ser um advogado. Pensava desde criança e gostava de estudar. Quando eu ia na aula, as minhas notas eram 8, 9 e 10. Eu lembro até hoje meus boletins. E gostava. O dia que eu pensasse de tirar 10 numa prova, eu ficava a noite inteira estudando para conseguir. Só que não tive a oportunidade. Hoje nós temos uma escola, mas as dificuldades são muitas. Então as pessoas aqui, elas querem estudar. Aí você chega, quando nós tínhamos a escola no Faria Neto, nós começamos a dar aula lá, nós entrávamos pelos fundos, né? Nós tínhamos uma biblioteca, mas nós não tínhamos o acesso à biblioteca. A escola era cheia de computadores, tinham, digamos que 10 computadores, não sei quanto, né? Mas digamos que tivesse 10, tinha um que funcionava e às vezes a gente nem podia usar. Então existe muito... Os quilombolas, o Estado. Então, existe uma outra escola dentro da escola e tudo que é cedido a eles não é cedido a nós. E se é cedido a nós, é porque nós temos que lutar por isso. Nós temos que ir lá na justiça, nós temos que cobrar. Nós precisamos de uma impressora, nós temos que cobrar. Aí vem, através do Ministério Público, o benefício é dado. Tudo é através de uma luta, que nós não vivemos num Estado democrático de direito. Aqui na comunidade, nós vivemos num estado de abandono do direito. Porque a gente tem falta de saúde, falta de educação. A pessoa tem direito, está na Constituição. E aí onde está? Fora da comunidade, elas têm uma visão distorcida do que é um quilombola.
A gente vai lutar, a gente tem uma audiência, a gente chega lá, as pessoas passam. Bando de vagabundo, não tem nada o que fazer. Estão aí, ó, gritando, fazendo folia. Só que se a gente não gritar, se a gente não fazer uma folia, que é a procura do nosso direito, que eu digo, nada vai acontecer para nós. Nós vamos ficar aqui, abandonados, sem saúde, sem educação, sem escola. Porque aqui é uma comunidade de pessoas que trabalham, pessoas que têm obra de arte, pessoas que plantam feijão, arroz, abóbora. Não são pessoas que podem não ter o conhecimento técnico, mas têm o conhecimento empírico. A gente não pode deixar que as pessoas fora daqui chamem essas pessoas que trabalham, que plantam, que sobrevivem aqui apesar das dificuldades, de vagabundos. A escola que era usada para dar aula para eles, que era escola grande, tinha tudo o que precisava. De uma hora para outra foi destruída, demolida, né? Sem nem menos avisar a população, né? Só chegar lá e destruir. E pedimos justiça, né? Alguma coisa tem que acontecer, não pode passar em branco. É uma chance que eles têm de conquistar o que eles querem, que eles tanto sonham. Às vezes o sonho dos pais deles, dos avós deles que não tiveram oportunidade, eles estão tendo agora. É uma oportunidade que foi tirada agora recentemente. O que eu peço é justiça. Queremos nossa escola de volta. E eu pessoalmente penso que tem que ser construída com a mesma facilidade que eles destruíram. Não é um ensino, digamos assim, igual às outras escolas, porque nós trabalhamos de uma forma diferente. Sobre a comunidade e assuntos ligados a ela, a políticas públicas, a saberes e fazeres, que seria os artesanatos, né? E também o que eles vão utilizar realmente. Por exemplo, vamos trabalhar sobre agricultura. Então, eles vão utilizar isso no dia a dia deles, né? Na prática deles, na vivência deles. Então, nós trabalhamos dessa forma. Nós não trabalhamos como se trabalha na escola comum, que é conteúdo, conteúdo e conteúdo. E a gente imaginou, a gente pensou, a gente sonhou que a gente iria trabalhar na escola, né? Faria neto. E aí a escola foi demolida, né? E a gente pede também que faça alguma coisa por isso, né? Eu acredito que o sonho da comunidade, o sonho dos quilombos, quem sabe imaginaram que ia parar por aí, né? Mas não vai parar não, porque nós queremos a reconstrução da nossa sala de aula para que nós possamos trabalhar lá, né? O que aconteceu no passado, né? O motivo deles ter perdido tudo e hoje em dia nós ter que resgatar tudo de volta, né? Com uma luta, porque não é assim você chegar e dizer a terra é minha, eu tô aqui. E a gente espera que nossos netos, nossos bisnetos não passem o que nós estamos passando agora, né? E todos eles são bem inteligentes, têm vontade de crescer, de melhorar as condições de vida, melhorar o emprego deles. Quem conta a história dá o tom. Nós permanecemos, nós resistimos, né? E sabemos que muitas pessoas traficadas, dentre elas mulheres com as suas crianças, para que seus filhos não sofressem abusos ou fossem punidos pelo simples choro, elas retiravam pedaços de tecidos da sua roupa e confeccionavam bonecas para acalentar a alma dessas crianças. A boneca traz para nós a essência do se auto-olhar, de se reconhecer. As mulheres africanas, elas faziam as bonecas com duas cabeças. Uma clara, com braços claros, e uma negra, com braços negros. Essa negra ficava escondida
embaixo da roupinha da boneca. Os grandes fazendeiros não queriam que as crianças negras se autorreconhecessem. Então elas podiam brincar livremente com a parte da boneca, claro, mas nunca com a negra. Tinha um espertalhão que era um parente do homem lá muito longe. Daí entraram com ação para tomar o terreno dos escravos. E os escravos estavam acampados. Entraram com relação ali. E foi daí os escravos pegaram o advogado. Henrique Rupp Júnior era advogado dos quilombos. E daí questionaram o tempo ali, foi. 14 anos de luta. Mas o advogado espertalhão sabia que era comprometido com esse terreno. Não achava que vender. De repente, surgiu a firma Renda Porto Alegre, comprando o terreno. Ah, não. Daí, com uma semana, ele aprontou tudo. Deu escriturado para o pessoal. Escriturado, na hora que terminar a escritura, era formar de partilha, como é que lá. Usa de fruto. Nem escritura não era. Mas ele pegando para metade, ele pegou a causa para metade. Daí a metade ficou para ele. Um desses terrenos e tocou tudo para ele. Ainda me lembro quando deu aquela revolta ali. Não, eu já tinha 8 anos. Quando deu aquele rebuliço ali. Era divertido porque quando daí tinha que ir lá na cidade, dar depoimento lá no juiz. Meu Deus do céu. O pessoal se revoltava e meu pai parava um bocado de pai, fumava paeiro para ir. E de madrugada, que não tinha estrada, carreira. Só se via faixa, o pessoal ia de a pé, para ir depor lá no juiz. Foi de repente até que decidiu. Mas o advogado ficou com metade. Por aqui, esse terreno comprou 20 arqueiros. Do roubo que sobrou, daí o advogado vendeu para ele. Sim, 20 arqueiros e por 7.500. Me lembro muito bem. Só da minha, só fazer uma ideia, para arrumar que 7.500. Só a minha foi 12 vacas de cria. E ali vendia burro, vendia cavalo, vendia porco. E nunca alcançava aquele dinheiro, 7.500. E ele comprou o contrato de pagar as prestações, assim, pagando de varde, quantia que pudesse. Quando foi de repente, agora em Porto Alegre, você para receber uma carta ali. Se não pagasse em 30 dias, não tinha negócio. Ah, meu Deus. E daí arrumar aquele dinheiro. Nós enfrentemos a lida dentro da invernada, somos uns troncos aqui, mas nada fizemos, porque nós estávamos sozinhos. Agora não. Agora vejam bem, ó. Era um povão muito grande, um povo que ia dar força para nós. Como acharam nós como tronco, nós também ajudemos eles. Mas ninguém fala isso aqui. Mas eu falo. Eu falo porque esse povo que vieram aqui, nós ajudaram. Estão aí dentro da invernada, trabalhando, lidando com seus terrenos. Como a Goiaba falou, o pessoal aqui são trabalhadores. Tem algum meu vadio, inclusive eu sou um. Mas graças a Deus estão lidando, não frouxa a casca, né? Então... Hoje, como diz a moda da minha mãe, não se diz tudo. Mas hoje em dia, qual é que não quer né, ter coisas melhores? Quem que não quer ter? Era tudo papelama, que era verdadeira papelama, que era do terreno dos negros, e estava tudo escondido. Por isso que o povo não fazia nada. E daí o povo não fazia nada, por o povo, coitadinho, não ter estudo, não ter experiência nenhuma. Eles guardaram tudo. Guardaram tudo, levaram para uma cidade aí, e uma parte ficou escondida aqui em Rondônia, só que ninguém batia por nada. Ficou tudo quietinho. Por isso que não saía nada. A primeira reunião que nós fizemos para conversar sobre quilombola, assim, sobre o que nós podíamos fazer para nós entrar nesse processo, o que aconteceu? Porque isso aqui, eu quero dizer para vocês, era um processo assim, há muito tempo assim, que eles falavam que era para ter isso aqui, mas você sabe, bem como diz aquele dizer, que nem todos são iguais. Foi conversando com aquilo, o povo aqui não tinha um grande estudo, não tinha estudo nenhum. E o que aconteceu? Os outros que tinham mais, não é que tivesse tanto estudo, mas tinham sabedoria. Né? O que aconteceu? Eles
ficou aquele terreno, assim, pra lá pra cá, muitos chegaram numa variedade de terreno e foram assim, conversando com o povo não tinha inteligência, não tinha estudo, não sabiam nada. Os outros foram pegando aquele terreno. E ela disse, ó, dona Angelina, eu vim conversar com a senhora sobre o processo da Invernada dos Negros. Nós somos verdadeiros herdeiros e nós estamos parados sem fazer nada. E se eu contar para vocês, ali começou o processo da Invernada dos Negros. Em 2002, 2003, por aí sim, que elas começaram a se reunir aqui. E daí lá que foi saindo a conversa, né? É isso. Eu ia daqui lá para resolver os problemas da Invernada dos Negros. A pé, minha filha, a pé. E eu ia para lidar por essa negada que estão aí. Isso é uma nós mesmo. Eu digo, falo de negro, um não gravou assim. Eu chegava lá, eu chorava. As moças chegavam, ô dona Angelina, o que aconteceu? Ai, minha filha, nem conta. Eu estou com os problemas aqui que só Deus. Você sabe que eu não tenho estudo e eu estou aqui, eu não sei nem o que eu faço. Por que minhas lágrimas? Porque eu peguei esse compromisso tão grande. E peguei para ajudar o meu povo quilombola. Porque para mim, eu sei que eu não vou fazer nada. Mas eu quero que esse povo saia dessa tristeza que eles passaram e que ainda estão passando. Porque isso aqui é começo de dor, eu dispenso. Isso aqui é começo de dores. Por quê? Porque nem você não talvez sabe, que eu já prosei muito com vocês, falei muito com vocês, e uma parte ainda eu não contei tudo que quero contar. Por que essa negada estão aqui nessa situação? Tudo aí, ó. Um mundo de terreno, coitadinho desses negros, não tem muito nem aonde morar. Tem seu terreno, estão lá nesse mundo afora que nem sabe aonde estão. Nem a gente sabe aonde estão. É que hoje eu venho aqui sem estudo e choro aqui perto de vocês, que eu não deveria de chorar. Dona Angelina, nada disso. Não tem tem pessoas que estão, não sei se você sabe, estão dentro dos barraquinhos. Outros nem, coitadinho, nem sabem o que é que fazem. E isso pra gente é muita tristeza. Trabalhei muito, lutei muito. E quero dizer para vocês, lutei por esse povo. Lutei. O que eu pude lutar por esse povo, eu lutei. Porque eu cansei de falar. Eu não sou mais que ninguém. Eu sou pó de terra. Essa minha parada que eu parei foi muito triste. Se eu soubesse que ia acontecer coisas assim, eu não tinha parado. O povo aí, ainda graças a Deus, que com toda a luta, com toda a dificuldade, teve pessoas aí que tem, hoje tem seu pedaço de terra, hoje tem sua casa, mas olha minha filha, eu não sei se eu não tinha estudo, mas o problema é que a pessoa que entrou lá depois de mim, tinha sabedoria, tinha até estudo, tanto não, mas tinha estudo. E essa pessoa, e daí a gente não se importava com essa coisa, o que aconteceu? A pessoa foi deixando ali cada ó, né? O que aconteceu? Foi que eu soube que tinha um problema. Mas olha gente, sabe vocês? Quando não gosto de ninguém, né? Não quer pouso nem esmola, afasta a agonia, batiza. E demais, tem até onde é que ela parou um tempo ali. Passou por aqui, tem até a foto dele lá de casa. Estava assim dormindo, quando foi de repente, contava, quem quer acreditar, acredita, quem não quer, me dá de medo. Estava dormindo, quando foi de repente, vi chegar 3 caboclos. Chegaram, deitados para cima, dormindo. Daí, chegaram, um eu conheci, sei quem que é. Chegaram e me acarcaram e pegaram para o pescoço. Invisível aquilo ali, mas daí eu consegui gritar.
Daí um pai também grita, São João Maria, me acuda. Aquilo pronto. Senhora do céu, tem uma fé. E o que ele disse há 200 anos, 300 anos, ele tá, ali onde ele estava no Chuí, foguinho dele ali, está sentado ali, chaleirinho dele, panelinho dele ali, vendo que chovia onde ele estava, no Chuí. Mas era muito bom. O puxirão, o pessoal não brigavam, eles cortavam capoeira um com o outro, faziam roça, as mulheres iam carpir, que não podiam roçar. E a turma tomava um gole. Hoje a gente não toma, porque a gente hoje já é irmão já, né? Hoje eu toquei bastante festa do puxirão, toquei surpresas. Surpresa, se a pessoa, eu vou bater uma surpresa, por exemplo, no compadre Antônio. E ele não pode saber. Vai lá, vai um companheiro entreter ele para ele não descobrir nada, não desconfiar, né? E depois eu chego lá, um bate a surpresa nele, o outro puxa uma gaita velha na porta, um violão velho lá e estoura umas bombas. Se não tiver bomba, tem que pegar umas taquaras, né? E fazer isso. E daí pegar o dono da casa lá e sapecar no fogo de chão, né, de pimenta. Vai ser tudo brincadeira. Não pode deixar queimar, porque senão mata o miserável, né? Não dá. Então tem que ir uma brincadeira. Sapeca naquela fumaça e daqui a pouco já pincha umas galinhas ali, já dançam com ele. É aquele entreveiro. Ele é bonito, né? Mas o pessoal hoje eu acho que não conhece, uma parte não conhece isso aí, né? Para a nossa comunidade, o nosso território, ele é sagrado. Por quê? Porque aqui viveram pessoas, seres humanos, que foram trazidos do seu seio natural e explorados com grande sofrimento, não tinham direito à voz, não tinham direito de participar da sociedade. Hoje a nossa comunidade é uma comunidade que busca o desenvolvimento, busca constantemente o seu reconhecimento. Porque hoje nós temos 320 famílias, todas descendentes de quilombola, que residem na comunidade, mas constamos com 1.200 associados à Associação dos Remanescentes do Quilombo. Isso daria um percentual de 3.800 a 4.000 famílias descendentes de escravos e herdeiros desse território. A educação, o conhecimento, ele liberta. Ele faz com que as pessoas possam ler as entrelinhas das palavras e interpretar. Os nossos ancestrais nos iluminam e nos dão força para que nós sejamos como a fênix, aquela que renasce das cinzas. Tempo de escravidão é emocionante e comovente. Quando falamos a nossa história, observamos como era antigamente. Seus senhores, em um segundo, feriam os seus corpos profundos, marcas de sangue em seus rostos, e todos aqueles que não eram mortos tinham que serem fortes e resistentes. Eram levados em um local, um ser humano inocente, escolhidos os que mais trabalhavam para sofrer terrivelmente